Agora vamos chamar aqui no palco, como eu falei antes, um dos meus maiores mentores, a pessoa que quando eu estava fazendo, foram várias transições. O AT comentou aqui, na transição de quando eu jogava um jogo em Alphaville, com grandes empresários, era uma loucura. Valores enormes, porém eu enxerguei a possibilidade do mundo online. Eu vi que era possível jogar, não mais uma mesa de 20 mil reais, eu podia jogar 12 mesas de 5 mil dólares em cada uma. Ou seja, jogar de pijama em casa e jogando jogos que iam envolver muito mais habilidade, muito mais conteúdo. Então naquele momento foi uma transição. A próxima transição que eu fiz foi do High Stakes Online para todo esse mundo da alta performance, que foi no mesmo momento, né? Estou jogando High Stakes Online e aí eu quero conhecer um mundo. Não sabia que era um mundo paralelo nesse momento, mas eu começo a entender que os jogadores mais tops do mundo eles estão fazendo alguma coisa diferente. Phil Galfond, uns caras, eu sei que a maioria aqui não é do poker, mas nomes grandes, o que eles estavam fazendo naquele momento? Aí eu começo a escutar palavras como meditação, yoga. Eu falo, o que é isso, meu? Do que esses caras estão falando? Quando eu começo a pesquisar, aí eu morava no Morumbi, aqui em São Paulo, e pesquisei no Google, yoga no Morumbi. E tinha um site, yoganomorumbi.com.br. Falei, caramba. E eu caí no site dessa pessoa, que na verdade era só um link de redirecionamento para o site dele. Enfim, entendia muito do... Foi assim que eu conheci. Aí eu chamei para um personal, ele foi na minha casa, para ele me conhecer, para ver se ele me dá aula. Porque ele não dava aula, ele delegava para outras pessoas, é dono de escola e tudo mais. Ele não dava aula abertamente, assim, eu acho. Foi quando aquela aula de yoga mudou completamente a minha vida. Aquele cara mostrou para mim visões através da meditação. Era yoga, ele chegou e me deu aula de meditação. Foi misturando tudo e eu fui me conhecendo mais, fui entendendo que existia um outro Goff. Um Goff que muitas vezes não fala, né? Tipo, a gente não tem o costume de falar para outras pessoas. Eu estava lá nas minhas loucuras, nos jogos, um jogo muito solitário, o poker, né? Então, às vezes, você guarda muito conhecimento, está lá, compartilhava só com a Marina. Quando ele entra na minha vida, e eu começo a compartilhar tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava sentindo, e aquilo foi ganhando fôlego, foi ele anotando sempre, e me passando conhecimentos. Então, eu quero dizer que esse cara, sem ele, provavelmente isso aqui não existiria. Ou demoraria um pouco mais. Demoraria um pouco mais, né? Eu estava nessa busca, mas ele foi um cara que, assim como o Suchi que eu falei, que independente do valor que eu pago, porque ele recebe muito bem para isso, mas é acima disso. É a pessoa que está 24 horas com você, para o que der e vier, preocupada, interessada, estava aqui os 3 dias, focado. Tem 1 milhão de coisas para fazer, tem uma escola com centenas de alunos. E estava aqui, comprometido. Isso não me dou por vencido, e nunca vou me dar por vencido, por pessoas assim, principalmente essa pessoa. E queria que vocês recebessem ele mais uma vez. Vocês sabem que eu falo isso para todos, porque todos são muito importantes, mas o William Câmara. Quem aqui conhece o William Câmara? Quem aqui já foi impactado pelo curso dele, que a gente disponibilizou? Show de bola. Então, eu quero que vocês recebam William Câmara nesse palco. Will! Gratidão, Will. Bom, ele me colocou numa situação um tanto difícil, né? No último dia, a última palestra, me sinto numa situação assim, o que eu vou fazer de novo aqui? Já viram tanta gente boa e agora eu tenho que passar alguma coisa interessante para vocês, eu vou passar de coração. O Goff já fez uma apresentação e tanto, e eu tenho um maior carinho por ele, que desde o momento que eu aceitei ele como aluno, aquilo realmente foi uma experiência que mudou minha vida também. Conhecer um cara como ele, foi uma relação de troca. É claro que eu ensinei muita coisa para ele, mas
Sempre que eu chegava para a gente bater um papo ali para fazer uma aula, eu aprendia muita coisa. Ele estava lá trabalhando e eu vi o cara realmente jogando lá nas 12 mesas, em 5 minutos ali, aquilo que ele me pagava por mês acontecia lá em 5 minutos. E foi uma experiência mesmo de muitos anos. É raro assim, a gente ter alguém que fica com você durante muito tempo. Geralmente o cara aprende um montão de coisas e está satisfeito ali, não. O cara tem uma sede que é infinita. Bom, ele já me apresentou e eu vou falar hoje um pouco sobre meditação, um pouco sobre treinamento de alta performance. E vou dar algumas dicas para vocês começarem amanhã já a sua semana fazendo alguma coisa realmente impactante. Antes de começar, eu vou resgatar uma tradição ancestral chamada puja, que é uma retribuição. Antes de você aprender qualquer coisa, você agradece. Você reconhece aquelas pessoas com quem você aprendeu, realmente pratica a gratidão. Abre seu coração para estar mais receptivo ao conhecimento. E como muitos de vocês aqui são meus alunos, né, já fazem o curso de meditação, só para ter uma ideia, quem faz o curso de meditação? Mais de metade da turma. Legal. Fico feliz. Tenho recebido muitos depoimentos assim, do pessoal aqui, estou bem feliz. Então, eu vou pedir que você apenas feche os olhos por um segundinho mesmo aí sentado. Faça uma inspiração profunda e quando você soltar o ar, que você mentalize o seu corpo expandindo de energia, de felicidade, de contentamento, envolvendo toda essa sala, impregnando esse local de força, como se o seu conhecimento se expandisse aos limites dessa sala e tornasse você mais permeável, a captar mais informações, a deixar que isso realmente seja introjetado na sua experiência de vida. Ao mesmo tempo, quero que você direcione uma luminosidade alaranjada aqui para o palco, como se a sua atenção estivesse focada no palco, para você beber cada conhecimento, se você permitir. E agora vamos fazer juntos um agradecimento mesmo a todos aqueles com quem eu aprendi, que também são seus professores indiretos. Então apenas mentalize você levando essa energia aos meus professores. Eu reconheço com carinho Flávio Moreira, meu professor direto, e o próprio De Rose, que me ensinou muita coisa, eu tenho muito carinho por ele. Então vamos lá. Pode abrir os olhos, isso apenas para deixar você mais receptivo e atento. Eu vou começar falando sobre a mente. E eu gosto dessa frase, que a sua mente é um grande ativo. E atrás tem um desenho, não tem? Alguém conhece esse desenho, essa pintura? É uma das pinturas que foi vendida por uns preços mais altos na história. Até pouco tempo atrás era uma das primeiras. Ela foi vendida por 140 milhões de dólares por um comprador desconhecido no México. Acho que, se não me engano, é Jackson Pollock, quadro número 5. Tem algumas pessoas que fizeram assim, elas devem conhecer realmente esse quadro. Então, é para você lembrar que isso realmente é alguma coisa muito valiosa. A sua mente é muito poderosa. A mente é capaz de criar uma tela, simplesmente, com alguns rabiscos. Desculpa, não estou ofendendo alguns bons apreciadores de arte aqui, tá? Mas é uma coisa muito bonita para quem aprecia, mas talvez não tenha valor nenhum para quem não conhece muito sobre o assunto. A mente cria algo que é muito valioso. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando, conversando. E realmente aquilo gera valor para você. Então, dê valor para a sua mente. Cuide da sua mente como se fosse um jardim. Algo precioso que você deve cultivar todos os dias mesmo. Ok? Passar para a próxima. Esqueci que era eu que passava. Bom, só falar um pouquinho do meu passado, para vocês terem uma ideia de como eu cheguei até aqui, tá? Não foi à toa. Faz 17 anos que eu pratico meditação. Já ensinei diretamente, pessoalmente, mais de 1000 alunos. Isso é muito legal, porque eu colhi muita informação de várias pessoas. Isso me fez aprender, me fez crescer. Eu não aprendi meditação do nada, não foi sozinho, foi uma coisa que demorou anos. E mais de 5 anos para pegar o jeito da coisa mesmo. Então, não espere resultados rápidos com a meditação, tá? Isso é uma coisa para o resto da sua vida. E você vai todo dia construindo uma mente mais focada, que vai ensinar você a gerenciar melhor as suas emoções. Que vai fazer realmente você olhar para dentro e sentir algo muito grande dentro de você, mas com clareza, ok?
A metodologia que eu ensino é uma metodologia muito simples, ela é prática, não tem nada de espiritual, de religioso, é você com você mesmo, então não conflita com nenhuma crença que você tenha, é você olhar para dentro e sentir realmente o seu poder interno, você se empoderar de algo que muitas vezes nós esquecemos. Alguém disse sobre o bebê high stakes, acho que foi o Suti, que ele já é high stakes agora, né? Mas talvez ele esqueça, né? É a mesma coisa com relação à meditação. Você nasceu e já meditava. Você, quando era criança, você ficava contemplando as nuvens, ficava lá à toa, com a mente quieta e vazia. Aí foram colocando um montão de coisa na sua mente. Aí fica uma bagunça. Ou seja, o que eu quero fazer é com que você resgate essa sua capacidade de deixar a tua mente realmente ampla, sabe, com espaço. É como nessa sala. Se tivesse 1000 pessoas nessa sala, não ia estar uma bagunça? Você não ia nem respirar direito. Geralmente a mente da gente é assim, uma bagunça. 1000 pessoas dentro da tua cabeça. E aí você aprender comandar. Simplesmente fala assim, olha, agora todo mundo, vai lá para fora. Daqui a pouco a gente volta. Como nós fizemos nos intervalos. E uma característica dessa metodologia é que ela funciona. Tá? Existem vários tipos de meditação. Eu já experimentei vários e gostei desse porque ele realmente tem uma afinidade comigo e com muitas pessoas. Mas existem vários, tá? Não é único. Você pode fazer aí tem vários caminhos para você trilhar. E até convido você a experimentar outro se você quiser. É que esse funciona muito bem para mim. Então eu ensino realmente porque eu sei que ele tem resultado. Foram 1000 pessoas que tiveram resultados rápidos. Eu tenho alunos que conseguem efeitos poderosos de meditação em menos de 1 ano. E eu demorei 5 para ter algum efeito realmente poderoso, sabe? Ou seja, o conhecimento ele vai se multiplicando, vai ser acelerado, né? E a ideia é transmitir isso para você. E aí uma perguntinha rápida para você, só para ter uma ideia com quem que eu estou falando. Você medita, você treina meditação? Uau! Tem uma galerinha aqui que já tem uma experiência com isso, hein? Então a gente já consegue até falar no nível um pouquinho mais alto, já consigo dar até mais exemplos melhores. Agora, para quem levantou a mão, você faz isso todos os dias? Legal. Isso é só um lembrete para quem não levantou, na segunda vez não levantou a mão, viu aí muita gente levantando a mão e realmente isso pode ter um efeito diferente no teu dia a dia, tá? Bom, falando um pouquinho sobre o Goff, porque o trabalho que a gente conseguiu desenvolver juntos foi realmente poderoso. Como ele falou assim, ele começou procurando a yoga e foi direcionado lá, mandou o contato para mim, fui lá checar se eu poderia atender ele, porque realmente eu não dou aulas assim para qualquer pessoa. E realmente quando eu vi quem ele era, o que ele fazia, eu falei, não, realmente esse cara tem potencial. E o trabalho que eu construí com ele foi muito bom porque ele era um cara que sabia ouvir. Então, vamos modelar o aprendizado de alguém que conseguiu fazer isso muito rápido. Fique atento a ouvir. Não é só deixar o negócio entrar. Deixa o negócio entrar mesmo e faz ele aprender, que é o segundo tópico aí que ele realmente tinha uma boa habilidade. O cara era uma esponja. Sempre que eu voltava da aula para ele, eu voltava energizado, não voltava cansado. Estava pilhado, com a cabeça a 1000. Porque realmente eu falava, ele absorvia e refletia, e eu falava mais, ele refletia e eu falava mais. Ou seja, o que demoraria 3 meses para ensinar para uma pessoa, eu ensinava num dia. Ou seja, tinha uma receptividade. E você pode modelar isso, tá? Desenvolva a sua capacidade de ouvir, de aprender, e o mais importante de tudo, muitas pessoas falaram isso aqui nesse evento, de você conseguir colocar isso em ação, ou seja, aplicar. Tá? Põe no dia a dia, põe em prática o quanto antes. E o Goff fazia isso. Ele aplicava no dia seguinte o negócio. O Suti falou alguma coisa em relação à parte empresarial, e no dia a dia, na meditação e na respiração, ele realmente fazia da mesma forma. Eu ensinava no domingo, e na segunda-feira o cara fazia direto a semana inteira, todos os dias, chegava no próximo domingo na nossa aula, senti isso, aconteceu isso, e realmente eu falei, cara, como é que esse cara conseguiu um efeito tão rápido? Porque ele realmente aplicava, ele tinha a mesma disciplina. Então, seja disciplinado, aplique o que você vai ver aqui de meditação, ok? E, eventualmente, até ensine, compartilhe, para quem está receptivo a isso. E o Goff fazia isso já. Ele ensinava para os amigos da de poker, nas comunidades, ele compartilhava o tempo inteiro o que ele fazia. E hoje o que vocês estão fazendo aqui, nada mais é do que ele compartilhando aquilo que ele aprendeu e sentiu que foi realmente significante para ele. Ele foi lá, aprendeu, testou, funcionou, ele estava realmente ensinando o que funcionou para ele. Exatamente isso. Eu participei de toda a criação do Moving Up, de toda a transformação da High Stakes Academy.
No começo eu só ensinava ele a ganhar mais dinheiro no poker. E realmente deu certo também, a meditação também funciona para isso. Os gráficos eram assim interessantes, dava orgulho de ver aquilo. E depois da criação de toda essa empresa High Stakes. E eu diferente do Gui e da Mamá que estavam lá junto com ele, eu estava de fora da empresa, mas olhando todo aquele progresso acontecer. Então realmente eu tenho orgulho de ver, eu tenho orgulho de estar aqui, agradeço os três por me convidarem para estar aqui. E tenho orgulho de ver isso aqui desse jeito. Tá? Realmente meu coração bate mais forte quando eu vejo isso. Então vamos lá. Meditar. Simplesmente você vai chegar amanhã lá, vai sentar e vai fazer exatamente aquilo que está no curso? Sim, é simples assim. Agora, existe algo a mais que você pode usar, que pode ser realmente um acelerador. Eu acho que isso não está no curso, tá? Então vai ser um complemento aí para você, se eu não me engano. E tem muito a ver com o que eu ensinei para o Goff, a forma que eu ensinei para ele, eu quero passar isso para vocês agora. Então preste bem atenção. Você exercitar a meditação é muito bonito, é uma técnica legal, é forte, é eficiente, mas existe algo que você pode fazer antes de começar a meditar. Eu falo muito para os meus alunos mais avançados, quando eles chegam numa aula que é bem avançada mesmo, eu ensino até para alguns professores, eu falo, cara, para você estar aqui nessa aula, você tem que se preparar um dia antes. Então, 24 horas antes, faz tudo o que você precisa fazer, ajusta a sua mente, ajusta as tuas emoções, ajusta a tua forma de olhar, de respirar, de se alimentar para estar aqui nessa aula, porque você vai aprender realmente alguma coisa muito forte. Agora, por que isso só pode ser feito quando você vai aprender alguma coisa boa, com alguém diferente? Por que não com você? Então, prepare-se todo dia para fazer a meditação. Prepare-se um dia antes. Que o seu dia anterior seja realmente um dia onde você, claro, trabalhou, fez suas coisas, estudou, mas você não exagerou no equipamento, sabe? Vai poupando ele todos os dias, vai preparando ele para ele render mais. E se você passa da cota, você pode não usar ele direito no dia seguinte. Então você aprender a entender esse limite, tá? Então é criar um mindset para deixar a tua mente quase vazia. Eu coloquei esse quase aí e risquei ele depois porque para alguns pode ser realmente vazia, tá? Para que ela fique mais poderosa. Então todos os dias você vai acordar tentando deixar a sua mente o mais vazia possível. Para quê? Para fazer aquilo que é realmente importante na hora que for importante. Então você já está com tudo pronto para estar presente naquele momento e fazer aquela ação, aquele trabalho, aquele estudo, aquela conversa, ou até mesmo para namorar. Porque não está ali 100% com tudo que você pode. Tá? E agora, como que você vai fazer isso? Como é que você vai preparar-se assim, para ficar com a mente um pouco mais vazia todos os dias? E aí eu gosto dessa imagem, eu gosto de estátuas, de coisas que foram construídas e tiveram realmente um trabalho árduo. Um artesão para esculpir isso, ele demorou meses. E muitas vezes nós queremos as coisas assim, rápidas. Claro, tem algumas coisas que saem rápidas, né? Um suco de laranja você faz rapidinho. Agora tem outras que precisam um pouco mais de preparação. E essa imagem ela representa algo realmente, alguém que teve uma visão e começou a construir algo. Começou a construir, esculpir em uma pedra dura. Muitas vezes em mármore, numa pedra bem dura. E esse processo de life coach que eu fiz com o Goff foi realmente preparar a mente dele para render muito no jogo e depois para o aprendizado, para o dia a dia, para a vida. Tá? Então não foi só uma aula de meditação. Teve algo a mais. Tá? Por exemplo, a gente estruturou coisas simples, como agenda. O que seria isso? Como que você se prepara para deixar a tua mente pronta para a meditação? Cara, não guarda nada na cabeça. Anota tudo. Tenha um bom gerenciador de compromissos, de tarefas, de notas. Se você não pode ter uma secretária, faça isso muito bem, assim, sem que aquilo esquente a tua cabeça. Não se preocupa com isso. Fica pronto para ação. Desenvolver novos hábitos. Hábitos ruins, eles são fáceis de você conquistar, né, serão vícios, e difíceis de você tirar. E hábitos bons, eles são difíceis de você conquistar, mais fáceis, vão facilitar a tua vida no dia a dia, tá? Então desenvolva hábitos bons hábitos todos os dias. Hábitos de respirar bem, muito bem, de se exercitar bem, hábitos de conversar com pessoas interessantes, de ler coisas interessantes. Isso vai deixando a tua mente mais focada para aquilo que você quer. O Suti falou hoje sobre propósito.
E eu sinto que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de descobrir o seu propósito. É importante que você tenha isso claro, senão você ficar lá com um negócio martelando na tua cabeça o dia inteiro, você não sabe muito bem o que fazer, e você não faz as coisas do dia a dia, você fica pensando no futuro, fica se preocupando. Cara, tem que estar no presente. Resolve isso logo, vai fazer alguma coisa para resolver esse assunto e depois traça mesmo o plano, né? Executa a meta. Nós falamos de alimentação, o Goff ficou sem comer carnes, por exemplo, durante 2 anos, para ter uma experiência diferente com relação às energias. Nós falamos sobre respiração, ele aprendeu a respirar de uma forma poderosa, para você ficar atento, inúmeras técnicas de como respirar melhor, de como usar o equipamento melhor, de como colocar oxigênio nas tuas células, de como levar oxigênio para o teu cérebro. Teu cérebro, ele gasta 30% do oxigênio que você respira. É bastante energia. Se você não respira, você está limitando o teu cérebro ali a alguma coisa, uma energia pequena, né? Então, vamos exercitar isso, vamos aprender a usar esse equipamento. Tal como o bebê high stakes, ele respira muito bem já, ele respira usando a parte abdominal. E os adultos vão tomando umas porradas ao longo da vida, vão se reprimindo, e vão se curvando, contraindo, se protegendo os órgãos internos, e a respiração ela fica curta. Uma respiração do estressado, que não alimenta o teu cérebro, você não pensa, você não reage, você não consegue nem gerir as tuas emoções, porque não tem combustível para isso, falta energia. Então não é só se alimentar direito, não é só tomar água, mas respirar direito. Isso realmente é uma cultura que você tem que resgatar aí para o seu dia a dia. Escolher suas leituras, durante esse trabalho que a gente fez junto, o que eu passei de resumos, eu li os resumos antes, selecionava para ele ler exatamente aqueles que interessavam para o momento dele. Ele leu um monte de livros naquela época, assim, resumos de livros, realmente conhecimento, muito conhecimento em muito pouco tempo. Então tem formas de você captar ideias, informações de várias pessoas do mundo aí, de uma forma assim rápida e poderosa, eficiente, tá? Aprendeu a usar bem o corpo, ele já fazia, já tinha personal de musculação e tudo mais, mas a gente começou a mexer o corpo de uma forma onde você massageia os seus órgãos internos, onde você aprende a limpar o teu corpo, onde você aprende a mexer com glândulas, com partes do teu corpo que vão realmente te energizar, tá? Isso a gente fazia técnicas bem antigas que vêm da tradição do yoga e podem ser muito poderosas para você, como era também para aqueles jogadores high stakes do mundo todo que ele falava. Teu relacionamento, a gente realmente falou sobre relacionamento, a gente foi masterizando essa arte, né, de relacionamento. E de mentalizações também, criando mentalizações específicas para cada área, para cada dia, para cada noite, para cada jogo, realmente fazendo a tua mente ficar focada no que você deseja. E nós vamos fazer hoje também uma mentalização. Esse foi o trabalho de preparação do dia, da rotina, de criar toda uma estrutura para que a meditação acontecesse direito. E a meditação, nesse caso, seria você conseguir colocar foco no que você precisa, colocar a emoção certa no momento certo. Tá? Então existe esse conjunto, essa complexidade aí, que na verdade são coisas simples, se você anotar, você faz no seu dia amanhã, se quiser. E realmente deu um bom resultado para ele nessa área mental e emocional. Bom, eu vou explicar agora um conceito muito antigo que representa a meditação para tentar deixar um pouco mais claro do que é a tal da meditação, até de uma forma um pouco mais profunda. Vocês estão vendo aí uma flor de lótus, que é uma flor branca, não é? Essa aí tem de várias cores, mas essa é branca, ela representa algo realmente muito puro. Ela tem muitas pétalas. E essa flor linda, bonita aí, ela nasce no lodo, ela filtra aquela terra suja, ela cresce na água e ela brota na superfície. É uma flor de água. Realmente ela tem ela tem tudo para fracassar, mas ela consegue sobreviver. Ela realmente ela floresce ali, lá em cima, de uma forma muito poderosa. E muitas vezes assim é a nossa mente. Ela começa cheia de sujeira, lá no lodo mesmo, com bilhões de pensamentos. E você vai lá se concentrando, tentando migrar esses pensamentos, juntar esses pensamentos, pelo menos numa coisa só, para depois, lá em cima, acima da água, em contato com o ar, aquilo se aflora em algo bonito, algo realmente se aflora na sua melhor versão, naquilo que você tem de melhor. E essa é a função da meditação, mostrar o que você tem de melhor aí dentro.
muitas pessoas me perguntam, lá, aqui mesmo, não só na comunidade, mas aqui mesmo no Moving Up Experience, se estou fazendo desse jeito, é certo, está bom assim, não está bom assim, como é que eu faço? Eu gosto de falar que não tem regras, embora eu ensine técnicas, tá? Mas você tem alguns trilhos a seguir. Você não é obrigado a fazer exatamente daquele jeito que eu falo, mas tenta fazer o mais próximo possível daquele jeito. Tá? Existe um trilho para você seguir, senão você vai para outro lugar, você vai fazer uma coisa totalmente diferente. Mas sinta-se confortável para, por exemplo, eu não consigo ficar sentado com as pernas cruzadas. Nós vamos fazer um exercício em pé hoje. Para realmente quebrar o teu paradigma aqui, pode, mas aquela posição sentada de pernas cruzadas, ela tem um efeito melhor para você fazer uma meditação mais longa, tá? mais forte. E fica atento aos trilhos, tá? Porque a chance de você escorregar e começar a fazer uma coisa totalmente louca e abstrata é grande. Então é bom que você tenha aí, leia alguma coisa interessante ou assista o curso, porque você sabe exatamente onde você tem que seguir. Faça exatamente aquela técnica. Eu até conto no curso que uma das minhas primeiras técnicas de meditação era ficar olhando para uma vela. Cara, eu não tinha paciência de olhar para aquela vela. Cansava, eu viajava ali. Só que depois de um tempo aquilo foi ficando mais fácil, mais fácil. Mas no começo não era fácil. Foi difícil ficar concentrado ali, olhando para aquilo. Era chato. Era difícil. Vinha um montão de pensamentos. Cara, acontece com todo mundo isso. Alguém aqui não sente isso? Então fique atento aos trilhos, mas sinta-se à vontade para variar alguma coisa se você precisar, tá? Desde que você não corrompa aquilo que está explicado ali. Faz o básico que funciona. Bom, essa é uma frase que muitas pessoas me comentaram comigo aqui recentemente, durante o curso. Meditar não é só te deixar calmo. Muitas pessoas falam para mim, Will, mas você é muito calmo. Eu respeito que você a impressão que eu passo talvez seja isso, de calmo, de sereno, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não sou, tá? Por mais incrível que pareça. Internamente tem ação, tem atitude, ou seja, a meditação ela me dá muita energia. E mais do que energia, ela dá muita clareza mental. Então, se a sua ideia é só ficar calmo, claro, você vai conseguir alguma coisa parecida. Mas a ideia é deixar você consciente do momento presente. Saber ter lucidez, parar e conseguir observar detalhes, ver coisas que você não via antes, conseguir realmente mergulhar no que existe de mais puro dentro de você. E essa clareza faz isso. É como a flor, lembra daquela florzinha de lótus? Ela nasce naquela sujeira, naquela bagunça, na turbulência da água, e quando ela chega lá em cima, ela flora lá perfeita, linda, branca, pura, maculada. Outra pergunta que me fizeram algumas vezes aqui é: quanto tempo eu devo meditar? Alguém tem essa dúvida? Difícil saber quanto tempo, né? Algumas pessoas falam, não, você tem que meditar 15 minutos. Menos de meia hora esquece. Me disseram que os grandes sábios, os grandes mestres só meditam 1 hora, 2 horas quando não tem uma reunião importante. Claro, o cara dedica a vida a isso, o cara é um monge. Deixa ele meditar quando ele quiser. Agora você, empreendedor, está precisando de uma coisa rápida, eficiente, pontual. Quanto tempo que você tem que meditar? Quanto você precisar. Talvez 30 segundos para você seja suficiente. Alguém me comentou comigo recentemente que começou a fazer meditação, sentou ali, que legal, está fazendo meditação, parou, deu 30 segundos, bum! Um monte de ideias, criatividade, e não sabia se parava ou se continuava. Foi Henrique, né? Falei, cara, anota isso aí tudo, você teve um boom de criatividade, faz. Agora, eu posso não parar e continuar? Pode. Lembra que eu falei que não tinha regras? Tem os dois caminhos. Talvez se você continuar, você vai ter uma experiência diferente. Mas, cara, anota aquelas ideias. Tua mente ficou vazia por 30 segundos. Pega aquilo e coloca aquilo em prática. Aí um dia você vai lá e faz 1 minuto. Que legal, foi uma experiência boa, 1 minuto. Foi bom, também tive a criatividade, clareza mental. Foi ótimo, tenho contato comigo mesmo. Consegui perceber coisas simples que eu não estava prestando atenção, como a minha esposa falando comigo, olhando nos meus olhos, querendo comunicar talvez amor. Eu não tinha nem percebido, eu estava tão ansioso, afobado com alguma coisa, e a hora que eu olhei para ela, pronto, eu senti que consegui perceber uma coisa que eu não percebia antes, que era sutil.
A meditação, ela te ensina, ela te sutiliza, ela te faz perceber o sutil. Tá? Então, varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas com 30 segundos está ótimo, outra precisa de 1 minuto, a outra vai precisar de 5 para conseguir ter uma experiência boa. Tem alunos que meditam 20 minutos, e para isso está tudo bem, está tudo ótimo. Ele tem o tempo dele, ele gosta de ficar lá 20 minutos. Pode ficar 1 hora se você quiser, mas não precisa, tá? 5 minutos está de bom tamanho. Tem que sentir o quanto que o seu corpo precisa. Lembra, não tem regra. Tem que ser a tua experiência. Está cunhando a tua experiência em meditação. Usa a técnica. Nós vamos fazer algumas hoje. No curso tem mais um montão de técnicas. Cara, na internet tem meditação a rodo. Você colocar meditação, lá técnica de meditação, tem uma técnica de meditação. É só você exercitar, ficar quieto. Por exemplo, se concentrar na tua respiração. É uma técnica de meditação. Ficar olhando para a luz ou para a tela, lá para o tempo, para a palavra tempo. Se você ficar olhando para o tempo por alguns segundos, alguma coisa diferente vai acontecer. Preste atenção nisso. Faça um pré-ritual. Essa dica é aquela dica que eu falei que eu fiz com o Goff. A gente fazia todo um ritual, criava um ritual personalizado para que ele tivesse a máxima experiência da meditação. Claro, tem vários rituais, servem para muitas pessoas, mas por que não você descobrir o seu próprio ritual? Ou pedir ajuda para alguém criar o seu próprio ritual. Aquilo pode te levar num outro nível. A gente estava falando muito de aconselhamento, né, de coaching, de treinadores, que realmente fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Então, preste atenção a como você pode criar esse ritual diário. Ritual de trabalho, ritual de relacionamento, ritual de estudo, ritual de convivência, de amizades. Tudo isso inclui nesse ritual. Com quem que você quer conversar no seu dia a dia que vai deixar a tua mente mais poderosa? Quem são essas pessoas que você vai escolher para estar junto no dia a dia, para realmente tornar a tua experiência de meditação muito boa? E aqui eu estou colocando foco na meditação, porque é a minha praia, é o meu palco, e eu sei, aquilo realmente produziu um efeito muito poderoso na minha vida. Então eu estou dando um exemplo porque realmente eu foco na meditação. Ah, mas você não pensa em dinheiro? Penso, claro. Mas para mim a meditação ainda é mais importante. Mais importante até do que o dinheiro. Porque através daquilo eu tenho uma experiência que o dinheiro não compra. Aquilo exige treino, exigiu anos de treinamento para ter uma experiência, um contato comigo diferente, que amplia o meu potencial. E não só o potencial de ganhar dinheiro, mas o potencial de ter uma experiência humana muito fascinante. Para mim essa é a maior experiência de meditação, é de você perceber algo sutil e ter uma experiência expandida. Então, quando alguém me pergunta, alguém de uma forma um pouquinho mais avançada, me pergunta, mas por que meditação é bom para você? Porque expande a consciência. É como se a consciência mental, seja de leitura, aprendizada, essa comunicação que eu estou tendo com você aqui agora, é uma experiência que ela é limitada, de certa forma. Eu consigo me expressar até certo ponto com vocês aqui. A experiência de meditação ela vai te levar a um nível onde eu não conseguiria explicar para você. Por mais que eu quisesse falar assim, olha, meditação eu precisaria sentir, precisaria realmente ter experiência de meditação. E poderia até fazer isso aqui enquanto falava com você. Use a dispersão a seu favor. Mais uma coisa que algumas pessoas me perguntaram. Ah, mas eu estou ali tentando fazer meditação e de repente acontece alguma coisa. Eu falei, cara, use isso a seu favor. Eu estava ali, sentadinho, esperando para entrar. E tinha um montão de gente falando aqui, conversando, um montão de coisas. Eu estava prestando atenção por um tempo, mas eu falei assim, legal, já entendi o que está acontecendo. Não desmerecendo as experiências de quem estava aqui agora há pouco. Mas eu sentei ali e fiz uma meditação. Eu nem precisaria, porque eu já faço isso de uma forma tão constante que eu não precisaria parar para deixar minha mente mais lúcida antes de dar uma apresentação, de conversar com você ou de dar uma aula. Eu tinha ele tinha feito uma massagem em mim, um rapaz lá que faz uma massagem muito boa. Estava uma sensação corporal muito boa. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui. E estava uma barulheira, eles falavam, batiam palmas, fizeram um montão de bagunça aqui, eu lá curtindo a meditação. Ou seja, tinha barulho, não tinha? Mas eu usei esse barulho ao meu favor. Imaginei um ruído, uma bagunça aqui fora, e eu isolado ali no meu mundinho por alguns instantes. Porque depois eu vim aqui me comunicar com vocês. Então tinha que estar aberto, tinha que estar apto à comunicação, olhar nos olhos de cada um, até uma experiência. Estar aqui não é só passar alguma informação, também é receber. É olhar, é sentir o que está acontecendo com você enquanto eu falo isso para você. Eu já impactei vidas de muitas pessoas ensinando isso.
E, de alguma forma, uma frase minha pode mudar a tua experiência de meditação. É uma baita de uma responsabilidade. Então, eu estou aqui me doando, me abrindo para você, para que você tenha uma boa experiência de meditação todos os dias. Então, use a dispersão ao seu favor. Um barulho, um ruído. Cara, não fica brigando com aquilo, para de chocar. Chocar de vez em quando é bom, mas nessa experiência não precisa. Teve lá o barulho? Deixa. Usa aquilo para se concentrar mais, sabe, para voltar para dentro. E muitas vezes o pior barulho é o barulho que vem de dentro. É aquele monte de pensamentos que não serve para nada. E eu tenho a minha imagem que eu tenho quando isso acontece, eu estou ali treinando a meditação, e eu imagino todo aquele monte de pensamentos passando aqui do meu lado. E eu não deixo nada chegar aqui. Não deixo um pensamento chegar na minha cabeça. Eu só imagino isso passando. E vou embora. Pode ser a coisa mais importante do mundo. Eu decidi, naquele momento, não pensar. Decidi esvaziar a mente para deixá-la mais poderosa. Você concorda que se eu esvaziar esse auditório, em alguns instantes eu vou ter mais oxigênio para eu respirar? Sim? É mais ou menos isso que vai acontecer com a tua mente. Se você esvaziar, você vai ter mais poder para usar. Você pode sentar em qualquer cadeira. Você vai ter uma experiência, uma amplitude de experiência boa. Não estou desmerecendo tantas pessoas interessantes para conversar, mas é outra história, tá? Aí nós vamos usar a mente, diferente. Meditação é deixar de usar a mente, dar um espaço para ela se expandir a algo diferente, ok? Uma experiência que a meditação te dá é você ficar mais atento, mais sutil, como eu falei aqui agora. Mas, ao mesmo tempo, preste atenção nos detalhes. Durante a tua experiência de meditação, preste atenção nos detalhes. O que acontece lá dentro. Coisas que você talvez nunca imaginou sentir. Tem um filme, que se não me engano, acho que é No Segredo, que ele fala sobre um pouquinho da mente, e fala que os índios, quando viram as caravelas, não conseguiram enxergar. Porque aquilo era tão fora do padrão que eles não percebiam, não conseguiam enxergar aquilo. E muitas vezes, sensações poderosas de meditação vão passar despercebidas. Você não sabe o que é. Então fica atento, você tem que ficar atento aos detalhes. Não é na expectativa de, será que eu estou meditando? Será que eu meditei agora? Não, só fica atento. Não cria aquela coisa, meditei! Não precisa para isso. É você com você mesmo, não precisa falar para ninguém. Muitas vezes, eu nunca pergunto se alguém medita ou não. O problema é dela, a mente é dela, não vou usar a mente dela. Às vezes algumas pessoas me perguntam se eu medito. Eu falo, não interessa eu falar se sim ou não. No meu caso eu tenho que falar que sim porque eu ensino, né? Mas não precisaria, tá? E siga o teu coração, tá aqui, tá? No curso eu falo um pouquinho sobre os planos de consciência, de como você pode perceber esse algo mais sutil. Mas a meditação, embora você deixe de usar a tua mente, existe algo muito poderoso que vai acontecer no teu coração quando você tiver a experiência de meditação. É como se você ganhasse a habilidade de se conectar com os outros muito rápido. O Goff sempre fala que quando ele esteve num jogo caro, em Vegas, se eu não me engano, encontrou com um cara que também jogava um jogo caro, e o cara olhou nos olhos dele e falou assim, você medita. Como se os dois se reconhecessem, sabe? Tivessem a mesma experiência. O cara sabe quando o outro tem a mesma experiência de meditação. Porque é algo que está no coração. É muito forte. Então vamos lá, chega de blá 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 e vamos fazer alguns rituais, tá? Então vamos mexer um pouquinho com as técnicas. Então para você não dormir aí, que já almoçaram, já ficaram sentados há um bom tempo, vamos ficar de pé. Sem música por enquanto, eu quase me enganei aqui. Então vamos lá, para você dar uma despertada, essa é uma técnica de respiração, bem simples, que não está no curso, que você vai fazer alguns movimentos. Agora eu te peço um favor, na verdade não um favor, é um comprometimento, que você não vai ensinar isso para ninguém e não vai fazer isso em público. Ok? Jamais faça isso em público e não vai falar que foi eu que te ensinei, tá? Que não é uma coisa bonita, mas você pode fazer isso em momentos que você precisar, porque essa técnica, ela mexe com o teu sistema nervoso, ela mexe com os teus nervos, ela te torna mais forte, mais resiliente. Então é uma excelente técnica para você ampliar o seu controle emocional. Mas não faz isso na frente dos outros, senão eu garanto que você vai perder o controle emocional, porque alguém vai tirar sarro de você. Você vai perder a paciência e não vai ficar elegante, tá? Então faz isso escondido, tranca a porta do banheiro, olha para todos os lados, não pode ter ninguém. Combinado? Ok.
Então vamos lá. Veja se está com o movimento livre dos braços. Traga os seus braços aqui. Você vai fazer uma inspiração bem ampla e profunda. Segura o ar. Flexione os seus cotovelos com força, com poder. Empodera as mãos e mexe os teus braços, mas contraindo os músculos dos braços. Eu quero ver os teus bíceps saltando da sua camiseta daqui de longe. Contrai. Quero que você sinta a força enquanto está com os pulmões cheios de ar. Quando não der mais para segurar o ar nos pulmões, solta. Descontrai. Muda o padrão. De novo, inspira com poder. Segura o ar. Movimento um pouco mais rápido. Começa a aumentar a tua energia, aumentar o teu poder. Vamos lá, músculos contraídos. Põe vontade, senão não funciona. Você tem que mexer com a cabeça. O teu corpo está ligado com a cabeça. Se você não fazer isso acontecer mesmo, não vai ter efeito nenhum, vai ser inócuo. Descontrai. Mais algumas respirações livres para você não ficar ofegante. Vamos fazer a última. 3 vezes tá bom. Só que essa última, você vai fazer bem rápido. Agora, só cuidado para não estender demais o cotovelo, senão eu garanto que você vai ficar com dor amanhã, tá? Nem estende demais e nem flexiona demais. Mas tem que ser forte, rápido, enquanto você estiver com os pulmões cheios de ar, ok? Vamos lá, inspira. Poder. Muito rápido. Aê, bonito ver isso aqui. Muito, 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 muito. Muito rápido. Solta. Isso. Fique em pé mais um pouquinho. Os antigos, eles eram muito sábios. Os caras criavam um montão de coisas malucas como essa. E que hoje, depois de milênios, os caras vão começar a pesquisar, vão fazer teste, exame. Por que uma respiração X tem um efeito no cérebro? Aí os caras vão lá, colocam microcâmeras no corpo e descobrem, por exemplo, tem um outro respiratório que estimula a limpeza do sistema linfático. E aquele respiratório tinha a função de limpar o teu corpo de toxinas. Esse respiratório tem a função de dar uma hiperatividade nos seus neurônios, deixar o teu sistema nervoso calibrado, protegido, pronto para fazer um montão de coisa, ficar mais resiliente, mais forte. É como se você deixasse os seus fios mais grossos. Então você fica muito mais forte, controla muito bem, muito mais as tuas emoções. Ok? E agora nós vamos fazer uma técnica em duplas. Então agora a música 1. Você vai girar aí para um colega do lado, vai escolher um colega qualquer, se tiver falhar aqui, pega um outro lá do lado, dá um jeito aí. Vai ficar um de frente para o outro. Tá? Pode ser homem com mulher, homem com homem, tanto faz. É um exercício mesmo de concentração. Ok? E quem ficar sozinho e não quiser fazer com ninguém, pode olhar para o olho que está aqui na frente. Tá? Mas eu gostaria que você fizesse com alguém. Que tem que ser uma coisa forte e sutil. Ok? Tentem se juntar em duplas aí. Todos conseguiram dupla? Tem alguém sem ninguém aí? Ó, quem está com a mão levantada se junta aí, ó. Pede licença lá e chega para fazer o exercício, que é um exercício interessante. Quem está sem dupla, levanta a mão e vai lá atrás do colega que está sem dupla. Tudo bem, pode reduzir um pouquinho as luzes, por favor? Você vai ficar reto, bem à vontade, e vai olhar para o olho do colega que está à sua frente. Agora, sem julgar, só olha para os olhos do colega à tua frente. Olha firmemente nos olhos, não precisa sorrir, não precisa gargalhar, não precisa fazer cara de bravo. Eu quero que você descontraia a musculatura facial. Respira direito, sem pressas. É o teu momento, cria a tua experiência. Deixa a tua respiração livre e olha fixamente nos olhos de outro ser humano. Um outro ser humano que também está olhando nos seus olhos. É como se por alguns instantes você pudesse mergulhar para dentro desse outro ser humano e enxergar os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, tal como você também tem. É o momento de você se conectar com o diferente, com o novo, com o autêntico. Concentre-se. Afaste os pensamentos da tua mente e apenas olhe nos olhos desse colega. Nos conhecemos muito quando olhamos para o outro, nos conhecemos através do outro. O outro nos dá feedback, o outro nos ensina algo que muitas vezes nós não seríamos capazes de aprender sozinhos. Depois de alguns instantes focado nos olhos desse colega, você vai só fechar os seus olhos.
Mantenha os seus olhos fechados. E agora você olhar para dentro de você. Vai tentar acessar o que existe de mais puro e poderoso dentro de você. É esse potencial que você vai fazer crescer a cada dia. Esse poder interno. Um poder que um exercício de meditação pode lhe dar, mas o teu exercício diário de bons hábitos, de boa alimentação, de bons ideais, pode também lhe dar. Concentre-se em você por alguns instantes, como se pudesse olhar para o que existe de mais puro, como se fosse o centro daquela flor de lótus que você viu alguns instantes atrás. Um símbolo de pureza, de sensibilidade, de certeza e de coragem. Muito bem. Depois de alguns instantes, aí dê um abraço no colega que te ajudou no exercício de concentração. E podemos sentar. Tá bom de ficar em pé, né? Já estão bem despertos e tudo mais. Eu quis dar um exercício diferente, que você pudesse usar o outro, diferente do que você tem num curso, diferente do que você faria sozinho em casa. Ter um outro, ter um amigo, alguém para te auxiliar numa experiência profunda para dentro de você, pode ser algo interessante. Tá? Então, se você tem alguém para compartilhar a tua experiência, faça isso de vez em quando. É legal. Para casais, por exemplo, é muito interessante. Vocês lá todo dia se reúnem em algum momento, pode ser até antes de dormir, olham um no olho do outro, só. Não fala nada. Esvazia, limpa, purifica tudo. Experimenta, depois me conta o que acontece. Muito bem, nós vamos falar agora sobre uma das últimas técnicas. Eu gosto dessa frase, adestre uma mente forte. Por que eu coloquei a palavra adestre? Alguém aqui tem cachorro? Dá trabalho cuidar de cachorro? Quase nada, né? Tem que educar o queridinho ali, fazer as coisas no lugar certo, não latir quando vem alguém, não subir, não pular nos outros, ou seja, tem que educar. E quantas vezes você tem que educar? Uma vez na vida basta para educar o cachorro? Não. Tem que ser todo dia. Você vai atravessar a rua com o cachorro, está lá andando com ele, para, ele tem que parar. Se ele não parar, você faz ele voltar, ela anda de novo, para. É uma experiência muito legal você educar um cão. Se você não tem oportunidade, faça isso. Quem tem filho também deve saber do que eu estou falando, né? É mais ou menos a mesma coisa. Educar cães, filhos, cônjuges, alunos, é quase a mesma coisa, tá? Dá o mesmo trabalho. E eu coloco essa palavra adestrar, porque tal como com um cão ou educar um filho, educar a sua mente, adestrar a sua mente para que ela fique forte, tem que ser um exercício diário. Não estou dizendo que não vai funcionar. Se você educar teu cachorro lá uma vez por semana, ele vai ficar educadinho, vai. Mas não vai ficar impecável, perfeito, ok? Lembra quando o Goff fala dos 98%? Ele não quer 98%, ele quer 100%. Ele quer fazer mesmo o máximo de performance. Então você precisa treinar todos os dias para realmente ter a sua mente a teu favor, do teu lado. Não a mente que quando você quer fazer uma coisa, ela te sabota, ela te boicota. Não, você falou, está falado, é mantra. Palavra virou mantra, você vai lá e faz, ok? Então fica um lembrete para você educar a tua mente todos os dias. E como é que você educa a tua mente todos os dias? Existe uma técnica também muito ancestral e muito poderosa chamada mentalização. Você criar arquétipos, criar modelos mentais. Você imaginar aquilo que você deseja e todo dia fica ali, concentrado naquela linha do tempo que vai levar você a uma emoção, a um tipo de raciocínio, a um tipo de desejo, como se fisicamente você pudesse sentir aquele caminho sendo traçado. E algumas pessoas até comentaram comigo que tem dificuldade de mentalizar. É treino, faz todo dia um pouquinho. Grava você falando, conduzindo você àquela experiência de mentalização, ou exercita mesmo a mentalização todos os dias até você conseguir visualizar, imaginar mesmo aquele seu futuro de sucesso. Então vamos fazer um exercício de mentalização. Pode colocar a música 2, por favor. Você vai só se acomodar bem à vontade e vai fechar os olhos. Vamos simplificar as coisas.
Você não precisa de muita coisa agora para ter essa experiência profunda. Fecha os olhos. Só deixa o corpo quieto. Presta atenção na sua respiração, no teu corpo, na vida que acontece dentro de você. E você vai sentir essa vida na forma de calor, de energia. Você está quente, o teu sangue circula, você respira. Então sinta efetivamente a vida acontecendo dentro de você. Tem energia aí dentro. Concentre-se nisso, nesse sangue que circula por todo o seu corpo. E mentalize o teu corpo emanando esse calor, essa energia por todos os poros da sua pele, formando uma redoma alaranjada e brilhante, como se você fosse um sol. Nesse momento você tem toda a energia que você precisa para fazer o que você quer. Agora é hora de você criar, com essa energia, como se pudesse desenhar, criar cenas de um filme. E você vai usar essa energia para criar o seu futuro, aquilo que você mais gosta, alinhado ao seu propósito, alinhado à sua arte. Comece a criar imagens como você deseja se ver no futuro. Com que você sonha? Onde você quer chegar? Pense grande. Use essa energia que está dentro de você para criar o que você quer. O exercício é simples. Depende da sua vontade, da sua concentração. Sinta lá no seu coração, você bombeando uma energia que começa a criar essas imagens, tornando tudo cada dia mais claro para você, te dando uma certeza para você lidar com muita facilidade no seu dia a dia. É emoção, é pensamento, tudo acontecendo exatamente como você quer. E é lá no seu coração, onde está o seu centro de emoções, que você vai guardar esse futuro precioso. E vai se imaginar se conectando a tudo e a todos que você precisa para criar o que você deseja. Sinta que você vai atrás, a partir de hoje, amanhã, e todos os dias a partir daí, atrás do que você quer. Sinta você criando o seu caminho, inovando, empreendendo, facilitando a sua vida. E ao mesmo tempo, deixe que esse seu poder, essa sua energia interna, traga do universo tudo o que você precisa para que você conquiste o que deseja. Mentalize o que você quer. Coloque a sua meta clara na sua mente. Mentalize você executando um plano perfeito. Um plano que te enche de vida e de sentimento. Desenhe um sorriso suave no seu rosto agora, para ficar marcado na sua fisionomia, na sua expressão facial e no seu coração, esse compromisso que você acaba de fazer com você. Faça uma inspiração profunda, abra os seus olhos. É isso que você deve fazer todos os dias. Isso é mentalização. Uma técnica antiga, fácil, que você pode fazer a hora que você quiser. Cria a tua, põe uma música bonita, grava a tua voz. É simples. Ou você mesmo mentaliza. Você põe ali e vai criando todo dia a mesma coisa. Tem um cara que fez isso todos os dias. Ele imaginava exatamente muita coisa do que você está vendo aqui. E ele conseguiu. Por que você não pode? É só fazer, né? Uma das palavras que eu deixei lá no finalzinho do último slide é conecte-se. A meditação ela não pode tornar um cara isolado, alheio à realidade. Ela tem que te conectar com pessoas, com o mundo, com tudo. Lembra que eu falei, quando você medita de fato, alguma coisa acontece dentro de você que amplia a sua vontade de se conectar com pessoas? Então tem que ser nesse caminho. Se você estiver num caminho mais isolado, intolerante, talvez a tua meditação esteja fora do trilho. Tá? Então liga a tua meditação na linha, no trilho da conexão. Em se conectar mais com pessoas, com conhecimento, para que isso leve você a um estado de sabedoria num futuro muito próximo. Bom, e aí fica um recadinho, uma mensagem final, para realmente bagunçar a tua cabeça. A meditação ela não é um fim,
Você não vai meditar porque você quer meditar. Não, eu quero meditar. Para que isso? Tem tanta coisa legal para fazer, vai só meditar? A meditação é só o começo de uma experiência muito boa. Então não adianta você ficar esperando a meditação. Não, faz o seu treinamento e deixa o negócio acontecer. Você vai ter uma experiência muito boa e eu quero ver daqui a alguns dias, talvez alguns meses, talvez alguns anos. Quero que você me escreva e fale assim, Will, valeu a pena treinar. Olha, não foi fácil, mas valeu cada segundo de treinamento de meditação. E é isso. Muito obrigado. Valeu, cara. Gratidão, gratidão. Como você se sentiu falando para uma É bom, audiência? viu? Bom? É gostoso, é bom estar perto de gente que já te conhece, que já tem uma sintonia, né? Isso faz fluir muita coisa boa, sem dúvidas. Esse exercício, essa música, eu estava ali fazendo uma massagem. Essa última música aqui, ela me acompanha há tanto tempo. Eu usei ela de propósito. Tanto tempo. Ela que trouxe grandes visões para mim, aquele conceito de eu vi, não dá mais para desver. Então começa aqui, né? Na hora que você vê aquilo, você fala, cara, agora... O empoderamento, ele ajuda você a enxergar aquela visão, a mentalização, para você falar, eu vi e no matter what, não importa o que o mundo lá fora me dizer, eu vou fazer. Porque ninguém vai enxergar a sua perspectiva, não tem como. Só você viveu as coisas que você viveu, só você estava aqui. Lá fora as pessoas vão perguntar, e aí, como que foi? Foi da hora? Foi legal, mas eu não sei explicar exatamente o que passou. Essa experiência que você acabou de fazer. Essa experiência é mágica. Essa experiência não é bem top? Esses exercícios aqui. Autoconhecimento. Uou! Muito bom, Will. Muito bom. Junto. Will, perguntas. Manda. Perguntas pro Will? Tem que ser difícil, hein? O Fernando já levantou a mão. Fernando. Eu ia fazer. Então eu vou deixar você fazer uma pergunta, Fernando. Você levantou a mão para isso? Então, quer fazer uma pergunta para o Will? Então esse aqui, tá. Eu queria saber só se de alguma maneira os sons bineurais eles ajudam. Se existe alguma comprovação dessa ajuda ou se realmente é uma coisa muito particular, individual? Não ajudam, sim. Tem muito estudo sobre esses sons que tem uma função bacana. O Goff já usou muita coisa, a gente treinou muita coisa junto. Eu uso até hoje muita coisa. Mas são hacks tecnológicos, sabe? Pensa assim, 5.000 anos atrás, o cara queria meditar. Ele criava um som subneural, alguma coisa assim. Estava lá e fazia. Ou seja, você não precisa. Você pode ajudar? Pode. Lembra, não tem regra. Desde que você esteja naquele trilho. Mas com certeza tem vários estudos em volta disso e funciona muito bem. Até mostrei ontem um dos que eu utilizo, o oceano. Não é necessariamente o som do oceano lá. É um som que eles modelam, colocam do lado direito, do lado esquerdo. Ele vai trabalhando ondas no seu cérebro, frequências no seu cérebro, para realmente te colocar num estado meditativo e automaticamente entrar em meditação. Ele facilita. Imagina assim, para o iniciante que quer ter logo aquela experiência, quer sentir aquele poder, ele te conduz ali. Ele facilita a sua mente a entrar naquele estado. Tem um aparelhinho também, uma tira que você coloca aqui também, ajuda você a saber se está no caminho certo da meditação ou não. Mas eu uso todos os dias, eu acordo com uma música que tem esse efeito de ondas. Quando eu estou cansado, eu tive um dia muito pesado, eu vou lá, paro, ponho aquela musiquinha ali e fico 30 minutos quieto ali, só deixando aquilo atuar no cérebro. Então o negócio funciona e eu uso. Tá? Recomendo, a gente tem lá do Mind Valley, né? aquele super bom lá, o Vana. Tem até um... Oi?
Essa música ela tá aberta. Se você procurar lá, Onvana, chama Não, On Harmonic, se eu não já me sei, engano. a gente vai mandar alguns materiais Sim, depois do boa. evento para cada um, algumas coisas interessantes que tiverem aqui. Inclusive tá lá o painel, quase certeza. Opa, tô me comprometendo aqui, mas... Não, mas tem uma faixa que é aberta, a gente pode compartilhar à vontade com todo mundo. Não isso com certeza. Ah, tá, outras Quero dizer coisas. do painel, provavelmente a gente também vai compartilhar com todo mundo, PDF depois, presente. Wilma, eu queria uma pergunta, acho que eu nunca te fiz essa pergunta. Ah, ótimo. Não, mas enfim. Eu gosto das perguntas dele porque ele faz umas perguntas que eu tinha que ir para um outro nível, sabe? Eu tinha que pensar mais. Não era ensinar o básico. Tinha que ir lá fazer o negócio acontecer. Não, às vezes na hora mesmo saía, né? Mas ele perguntava coisas que nunca ninguém tinha perguntado. E esse palco, estar nesse momento, no palco, com vários mentores, com vários amigos, também é uma mega oportunidade para eu fazer perguntas e show. Inclusive, a gente está falando, agora não é relacionado à pergunta, mas você falou de coisas atípicas, que a gente começou a falar de espiritualidade recentemente, foi bem legal aquele papo, né? É verdade. Mas, Will, o que eu quero te perguntar é, como que começou a sua jornada nesse processo de autoconhecimento? Você já está há muitos e muitos anos, uma época onde não tinha isso abertamente, não era fácil, e que eu sei que muita gente está buscando isso, muita gente acabou de sentir isso, já está vivenciando de alguma forma, e eu sempre me inspirei por pessoa, como que essa pessoa começou, qual foi o padrão mental, qual foi a engenharia reversa. Eu fiz a engenharia reversa para entender o que ela fez. Quando você entende, fica fácil. Eu queria entender. Eu acho que nunca contei essa história para você mesmo. Tá bom. Vamos lá, como é que eu comecei a minha jornada de meditação? Pode não parecer, mas eu sempre fui uma pessoa muito agressiva. Tipo, se eu tropecei ele naquele negócio, eu chutava até quebrar. Porque a culpa era daquele negócio. Não podia estar no meu caminho aquele negócio. Tinha uma energia muito grande, uma vontade, sei lá, de passar. Como um touro, sabe? Eu vou passar. Então tinha uma agressividade, uma energia poderosa aqui dentro, só que eu não sabia controlar. E tinha a prima da minha mãe, que é médica e acupunturista, um dia ela estava em casa, ela sempre vivia super agitado, assim, ágil. Por isso quando alguém fala calma eu fico bravo, quase bravo. Eu sou bem dinâmico, né? Mas embora não pareça, não transpareça isso para quem olha de fora. Ela falou assim, você precisa fazer alguma coisa oriental. Vai fazer uma arte marcial, para olhar para dentro. Vai praticar meditação. Na hora quase dava uma raiva. Ali, não quero fazer isso, quero gastar energia, né? E aquele conselho, nunca mais esqueço. Eu preciso até contar essa história para ela, que eu acho que eu nunca contei. E naquela semana, eu já fazia academia, e eu falei assim, quer saber? Vou entrar nessa aula aqui da yoga. E entrei. E aí tinha uma professora muito simpática, que era uma advogada que estava dando aula ali, tinha mudado de profissão, e ela me deu uma aula completa dessa que eu costumo dar para você, que a gente faz nos nossos treinamentos, que é como se fosse um preparatório e a meditação vem no final, sabe? A gente faz respiração, técnicas de mentalização, técnicas que limpam o corpo, posições que vão mexer com toda a sua estrutura corporal, e depois uma invertida, um relaxamento, e aí sim vem a tal da meditação com todo o poder. E aí eu fiz aquilo na primeira aula e falei assim, é isso que eu precisava. Quando acabou a aula, a primeira experiência, eu estava lá, eu falei, nossa, alguma coisa aconteceu em mim, eu não sei o que é. Não sei o que é, mas alguma coisa aconteceu. E aí eu comecei a voltar, toda a aula. Virei fã, chegava cedo lá, esperava a aula e fazia. Isso foi em 99. 99. 17 anos atrás. Olha só. E aquela já tive, hoje olhando de longe, né, eu não sabia o que era aquilo, mas já era a minha primeira experiência de meditação. Eu tinha uma facilidade genética de experienciar meditação. E aí nas próximas aulas só foram somando experiência atrás de experiência e deu no que deu. Show, muito bom. Um conceito que você falou precisa ter disciplina, né? Sim. E não sei se você viu falando do conceito de disciplina, de unir o seu porquê com alinhar expectativas. Sim. Como que você falaria da disciplina? Assim, como alguém gera disciplina? Você complementaria esse conceito? Tem mais alguma coisa? Eu tenho tentado entender cada vez mais
Porque a partir da disciplina a gente consegue tudo, né? Se você conseguir manter os hábitos, 66 dias, bum, vira você. Mas essa dificuldade, ela consome um pouco a minha mente para tentar entender como eu posso falar de forma direta, prática, para as outras pessoas, e para mim também. Como eu aprendi. Disciplina. Eu diria até que eu não sou a pessoa mais disciplinada, eu não sou tão disciplinado quanto eu gostaria de ser. Eu gosto de quebrar um pouquinho alguns padrões para ter experiências diferentes. Legal. Mas eu gosto de associar a palavra disciplina à decisão. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero, eu sei que a meditação ela vai te levar numa experiência que vai chegar naquele God Mode que você falou, que é um estado de mega lucidez, onde você vai além da consciência normal, bem além da meditação. E quando eu tive contato com esse conceito, eu falei assim, eu quero isso, custe o que custar. Eu decidi isso. Então, todo dia eu acordo, não pensando nisso diretamente, mas me preparando para esse momento. Eu quero esse momento de máxima lucidez. Eu não quero só as coisas boas da vida, né? Carros, iates. Não é só isso que eu quero. A minha experiência maior é focada em sentir mais, no caminho de extrair coisas profundas mesmo da minha experiência de vida. E soma esse ponto culminante é um estado de hiperconsciência, onde eu consigo ter, como se eu pudesse ter acesso a tudo. E a meditação ela já vai te dando esses vislumbres, né, desse God Mode. Que legal, que legal. Essa é a minha motivação, essa é o que faz eu ter disciplina no meu dia a dia. Uma meta muito maior, um moonshot lá na frente, que automaticamente tudo que está ao seu redor no dia a dia, que é superficial, você tira, né? Porque comparado com a lucidez máxima, você para de perder tempo com coisas que não vão te Tem uma agregar. coisa mais palpável, que esse exemplo é muito pessoal, né? Mas tem uma forma que eu ensino muitas pessoas, que é criar chãos, platôs. Coisas que vão te manter firme na tua jornada. Muitas vezes você tem uma experiência, você tem um trabalho, você tem um relacionamento, você tem um estudo, e você está ali, e aquilo, se uma coisa abala, pronto. É uma desculpa para você dar aquela escorregada, falando, hoje eu não vou fazer isso porque deu um problema aqui com a minha mulher. Cara, cria vários chãos que não vão tirar você do teu foco, vários platôs ali que vão te levar a um lugar mais alto. E que se um deles cair, tudo continua igual. Nada, inabalável. Como seriam esses platôs? Eu chamo de chão, eu falo bastante isso para a Renata, né? É como se no momento que você tivesse, que a tua emoção vai abalar, você fica aqui, aquele lá abalou, então eu venho para esse aqui. Tá. Eu tenho outro foco. Aí se por um acaso esse aqui abalar, aqui eu estou firme, então eu vou concentrar no trabalho. Tá. Se o trabalho abalar, eu vou para outra coisa. Eu coloco foco em outra coisa para me manter disciplinado, focado naquilo que eu desejo. Top. Muito bom. Um exemplo? Cara, a gente pode explorar vários exemplos. Eu não vou dizer que isso não acontece comigo, mas eventualmente pode acontecer. Por exemplo, se o meu trabalho está bagunçado, está meio complicado, a empresa está com algum problema, claro que tem que colocar energia, tem que colocar foco lá. Mas eu não vou deixar aquilo me abalar emocionalmente. Eu vou colocar foco em outra coisa, vou estudar, ou vou fazer um treinamento com um coach executivo, por exemplo, para que ele me oriente onde eu preciso. Se meu relacionamento está abalado, teve conflito, alguma coisa aconteceu lá, me conflitei. Pô, claro que tem que resolver aquilo, é importante, mas eu tenho que estar lúcido, consciente. Então vou lá, coloco toda a minha energia no trabalho, faço uma coisa bem feita, me empodero, aí eu vou lá e resolvo as coisas com muito mais lucidez. Boa. Senhoras e senhores, William Câmara!